Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai para a segunda igreja aqui, né, de Apocalipse. Mas primeiro vamos orar, feche teus olhos, vamos pedir a Deus direcionamento, discernimento da palavra dele. Amém? Senhor meu Deus, nós queremos nos colocar diante da tua presença. Meu Pai, queremos encarecidamente, meu Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento, meu Pai, da tua palavra, que o Senhor nos dê direcionamento, que o teu Espírito Santo esteja presente nessa aula. Meu Pai, abre a nossa mentalidade para a tua palavra, conduz, meu Pai, o nosso coração, a nossa visão, o nosso entendimento, meu Pai, totalmente a ti nesse momento. Que o Senhor, meu Pai, seja louvado nessa ministração dessa aula, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido, meu Pai, porque tu és santo, bendito, e nós estamos aqui reunidos, meu Pai, para aprender mais do Senhor. E que esse aprendizado seja regado pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Seja regado em nossas vidas, que nós venhamos levar, meu Pai, entendimento para a nossa forma de viver, para a nossa forma de agir, meu Pai, que nós venhamos a cada dia mais estar mais perto, meu Pai, do que o Senhor espera para as nossas vidas, do teu propósito, meu Pai, do que o Senhor tem direcionado as nossas, meu Pai, vidas, em nome de Jesus, Senhor. Trabalha no nosso coração e que nós venhamos, meu Pai, ser protegidos de qualquer ataque, de qualquer força maligna, para que nós não venhamos conseguir compreender a Tua palavra. Que nesse momento venha cair por terra em nome de Jesus e que nós venhamos conseguir, meu Pai, juntos ter um melhor entendimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Aqui é a nossa aula número 5. Estamos no capítulo 2 do livro de Apocalipse, né? As primeiras cartas. No capítulo 2 existem as primeiras cartas ali à igreja primitiva. E hoje nós vamos ler Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertencem a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então hoje nós vamos examinar esses versículos aqui. E para explicar uma coisa, igual aqui o início começa, né? Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último. E a gente já falou um pouco sobre isso, né? Em uma das primeiras aulas. Então, algumas nomenclaturas, né? Algumas características que se refletem a Cristo, que a gente já explicou, a gente não vai se ater, né? A explicar novamente, tá? Então, assim, por isso que é importante até tá sempre nessa continuação das aulas, né? Sempre voltando um pouco, caso você não tenha compreendido ou caso você não tenha visto a aula, sempre vai estar disponível lá no YouTube para ter um entendimento de certas pequenas coisas, né? Pequenas palavras que a gente já explicou e para não ser repetitivo, né? Eu não coloquei novamente o significado disso, amém? Vamos lá. Esmirna é a igreja que nós vamos falar hoje. Riqueza espiritual em meio à pobreza material. Esmirna, atual Izmir, era uma cidade antiga, próspera e o segundo mais importante porto da Ásia Menor. Diferentemente de Éfeso, que foi repreendida, Esmirna é apenas elogiada. No entanto, ela vivia sob perseguição intensa. Esmirna era extremamente leal a Roma, sendo a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a deusa Roma. E em 26 depois de Cristo foi escolhida para sediar o templo ao imperador Tibério, estabelecendo-se como um centro de idolatria oficial sob o domínio romano. Essa lealdade ao culto imperial tornava Esmirna um local perigoso para os cristãos monoteístas, que se recusavam a prestar homenagem ao imperador. Então vamos lá, contextualizar para a gente conseguir compreender o que Jesus estava querendo dizer àquela igreja e assim entender a essência dessa palavra. A Esmirna era uma cidade onde tinha o segundo maior porto
na Ásia Menor, ok? A gente precisa entender que era uma cidade economicamente bem desenvolvida, ok? Então, os cidadãos dali, né, vamos dizer assim, tinham ótimos empregos, né? Então, a gente precisa compreender isso para poder compreender por que os cristãos dali estavam pobres. Só que, ao mesmo tempo, Esmirna era uma cidade regida pela idolatria, o que era comum naquela época as cidades ali governadas por Roma. E aí, o que acontece? Aqueles que não se rendem a essa religião romana vão ser perseguidos. Por isso que os cristãos monoteístas que se recusavam a homenagear o imperador, porque alguns imperadores se colocavam numa posição de Deus. Então, eles queriam ali ser homenageados, ser prestigiados. Por isso, não era um monumento, era um templo de adoração àquele imperador. Então, uma idolatria. E os cristãos genuínos, no caso de Esmirna, haviam diversos cristãos ali que de fato seguiam a palavra, os ensinamentos de Cristo, não prestavam esse culto, né, ao imperador, porque entendiam como idolatria, visto que eu adoro ao único Deus, eu tenho um único Senhor que é Jesus, ok? Então a gente precisa compreender por que eles sofreram perseguição. E o contexto em si é por conta da religião, porque eles não professavam a religião que era soberana naquela cidade ali. E isso envolvia a questão econômica, porque é o governo de Roma que comandava aquelas cidades ali. Vamos lá. A mensagem de Cristo e os elogios ao sofrimento. A teofania de Cristo. Lembra que a gente falou que sempre haverá uma característica de Cristo que vai de encontro ao contexto daquela cidade, ok? Por isso, a teofania de Cristo. Porque ele vai se apresentar numa forma onde ele vai de encontro à necessidade. Cristo se apresenta à igreja em Esmirna como: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Está aqui no versículo de número 8. Essa teofania é cuidadosamente escolhida diante de uma comunidade que enfrenta a morte e a tribulação, pressão externa. Jesus valida o sofrimento deles e se identifica com a experiência da morte, reforçando a esperança na sua eternidade e ressurreição. A associação com a morte e a vitória da ressurreição está presente em toda esta carta. O nome Esmirna vem da palavra mirra, um perfume de cheiro doce usado no embalsamento de cadáveres. Tá vendo? O próprio nome da cidade já traz o significado daquilo que eles iam passar. Vê como que nada no mundo espiritual é em vão. Até um nome dado àquela cidade fez com que tivesse ali, né, um peso espiritual acerca daquilo. Foram provados, né, na questão do seu próprio nome, porque a mirra era um perfume de cheiro doce usado para o embalsamento de cadáveres. Então, morte. Então, vocês vão, né, há ali uma autoridade, né, uma liberação sobre vocês por conta desse nome. Então, até o nome já simplificava o que eles passariam. E Jesus, ele escolhe, né, ali se apresentar sobre aquele que esteve morto e tornou a viver. O primeiro e o último. Então, primeiro e o último. Tem autoridade sobre todas as coisas. A gente já falou sobre isso. Esteve morto e tornou a viver. Então, ele passou, né, pela mesma perseguição que eles. Nós vamos compreender melhor isso. Mas é isso que Jesus está querendo dizer. Eu passei pelo mesmo que vocês estão passando. Então, se eu sou o exemplo de vocês, né, vocês devem se identificar comigo nesse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ter esperança. Porque o meu sofrimento leva vocês à eternidade e à ressurreição. Então, se vocês sofrem junto comigo tudo isso, vocês serão conduzidos à eternidade e à ressurreição. Que é isso que Jesus está querendo dizer aqui. A mensagem de Cristo e os elogios ao sofrimento. Onisciência compassiva. Jesus demonstra uma onisciência compassiva. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, Jesus não está simplesmente a par do que eles estão passando. Não, ele sabe. Ele não está distante do que eles estão passando. Ele está presente. Eu conheço a tribulação. Eu conheço os dias de vocês. Eu conheço a tua pobreza, a escassez que vocês estão passando. Mas, para mim, você é rico. E aí nós vamos entender por que Jesus disse isso. Embora Esmirna fosse uma cidade próspera, os cristãos eram pobres. Os cristãos de Esmirna
conheceram a pobreza porque foram roubados e demitidos de empregos em perseguição ao evangelho. Então, porque havia grande perseguição naquele lugar, não era aceito, né, que os cristãos cultuassem a um único Deus. Eles precisavam ali, a população dali precisava prestar culto ao imperador. Então, porque os cristãos negavam isso, não vou fazer isso, porque isso não é certo segundo a palavra de Deus, eles eram demitidos e roubados, simplesmente porque escolheram adorar a Deus. Então, sofriam perseguição. Por isso, eram pobres em meio a uma cidade rica economicamente. Os primeiros cristãos aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, conforme diz Hebreus 10:34. Se você for ler Hebreus 10:34, está escrito essa frase, que os primeiros cristãos, eles aceitaram. Então, como essa é uma igreja primitiva, eles entendiam, né, essa perseguição por conta do exemplo de Cristo. E eles sabiam que, por mais que eles estivessem sendo roubados, né, aqui na terra, eles teriam uma recompensa por isso no céu. Uma recompensa por essa fidelidade. Por mais que, né, eles perdiam seus empregos, eles sabiam que o trabalho espiritual tinha muito mais valor do que o trabalho material. É uma igreja extraordinária, né? E por isso Jesus os elogia com tanto vigor. Esse tipo de perseguição econômica foi uma razão importante pela qual os cristãos eram pobres em Esmirna. Resultado direto da discriminação social e econômica imposta por sua fé, que os impedia de participar dos mercados e das guildas de comércio, pois estes exigiam comprometimento com o paganismo. Haviam, né, aqueles que queriam participar dessas guildas, no caso comércios, né, que eram fechados para grupos, eles precisavam participar do culto, né? Então, porque os cristãos se, né, colocavam fora disso, se recusavam a fazer parte, né, tanto da questão política do governo, mas que também era atrelada à fé, eles não participavam desses grupos. E aí, como a gente traz isso para nossa vida, né, uma colocação usual? Às vezes, para você, né, estar em algum lugar, até, vamos dizer assim, um trabalho, você precisa, às vezes, aceitar, né, certas questões que vão contra a sua fé. Então, os cristãos de Esmirna, eles preferiram se apartar disso, porque eles sabiam que aceitar, né, estar naquele comércio, estar naquele mercado ali, também era aceitar participar desses cultos. E eles, né, faziam sacrifícios em certos cultos ali, esses mercados, esses donos de mercado ali, essas guildas, né, esses grupos, né, de comércio, eles faziam certos sacrifícios, né, a ídolos. Então, eu posso até, né, vou entrar ali, mas não vou sacrificar, mas eu estou, né, de forma omissa ali, né, me colocando no meio daquelas pessoas. Isso vai me contaminar. Eu tô, tipo, meio que concordando, meio discordando, no meio termo ali, e eles preferiram falar, não, eu prefiro não estar. Eu prefiro não me colocar nesse lugar aqui por conta do paganismo. Porque para mim me comprometer, eu preciso participar. Se eu participar, isso vai, né, me tirar do foco que eu tô. E isso vai tirar a minha fidelidade ao Senhor. Então eu prefiro me abster desse trabalho aqui, né, e continuar servindo a Deus, né? E às vezes nós recebemos propostas, na verdade. Eu acredito que muitos aqui já passaram por isso. Propostas de emprego que são maravilhosas, que economicamente, financeiramente, né, levariam a nossa vida a um patamar diferente, materialmente, né? Mas que nos distanciariam do Senhor. Sei lá, às vezes até um horário, né, que te impeça de servir a Deus, ou uma exigência, alguma colocação que te distancie da obra de Deus. E nós precisamos refletir sobre isso, assim como esses cristãos foram, né? Às vezes a gente fala que algumas coisas da parte de Deus precisam de equilíbrio, mas tem algumas coisas na parte de Deus que precisa do extremismo de verdade. Né? Você ser extremo ao ponto de falar, cara, isso aqui me aparta de Deus. Então, não, recuso isso, entende? Preciso ser extremo nisso aqui, porque senão isso pode me comprometer com o Senhor. Sua fidelidade lhes custou os recursos terrenos, mas lhes garantiu uma riqueza espiritual incomparável. Em meio a esse tipo de aflição, é fácil pensar que Deus se esqueceu, mas Jesus conhece. O pastor e autor John MacArthur observou que a perseguição, embora dolorosa, tem a função não de destruir a igreja, mas sim de fortalecê-la. E essa
é uma dádiva de Deus, né? Às vezes enfrentamos batalhas que achamos, cara, eu acho que dessa eu não passo, porque quando estamos passando são tão latentes, são tão difíceis, nem nos consome, mas ao invés de sairmos enfraquecidos, saímos mais fortes, né? Toda perseguição, e isso a história nos mostra, gerada à igreja, após a igreja ter passado por ela, ela não saiu mais fraca, mas sim mais forte, tanto espiritualmente, tanto materialmente, tanto fisicamente. Os aprendizados que temos em momentos de aflições, às vezes são maiores do que os momentos que tá tudo bem. E essa igreja que foi fortalecida pela perseguição. A sinagoga de Satanás, ali descrito no versículo de número 9. Todas as circunstâncias externas diziam que os cristãos em Esmirna eram pobres, até mesmo indigentes. Eles não eram reconhecidos pelo governo porque eles não, né, aceitavam ali estar no templo do imperador. Mas Jesus viu, através das circunstâncias, para ver que eles eram realmente ricos. Então, por mais que eles não eram reconhecidos socialmente, eles eram reconhecidos por Cristo. Isto é o que Jesus pensava deles. E se Jesus os considerava ricos, então eles eram ricos. A avaliação que fazemos de nós mesmos é muito menos importante do que a avaliação que Deus faz de nós. As riquezas materiais são um obstáculo ao reino de Deus. Um obstáculo que alguns não superam. E aqui eu cito, né, a passagem de Marcos 10, 23, 25. A gente vai falar ali do jovem rico. Ele servia ao Senhor, ele seguia os mandamentos, mas Jesus tocou na ferida, né? Jesus, ele sempre vai nos pedir aquilo que nos custa, porque ele precisa estar em primeiro lugar. Nós precisamos estar íntegros. Nós não podemos, como diz, né, em Mateus 6, cochear dois pensamentos, estar ali adorando a dois senhores. Nós não podemos adorar ao dinheiro e adorar ao Senhor ao mesmo tempo, né? Então Jesus, ele vai de encontro aquilo que o coração daquele jovem estava preso, certo? Então ele faz uma pergunta, né? Ele faz uma colocação. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem, infelizmente, não consegue. Ele parte dali e não consegue fazer aquilo que Jesus tinha pedido, não consegue obedecer. E ele reconhece Jesus como mestre. E é muito interessante que a gente sempre se concentra nessa parte. Mas já reparou que Jesus chamou ele para ser um de seus discípulos? O quanto isso era mais valioso do que qualquer coisa daquele momento que ele poderia ter. E, infelizmente, ele deixou passar essa oportunidade por conta que ele não queria deixar para trás os seus negócios, né? E, às vezes, né, alguns pregadores, pastores, né, estão inteiramente na obra, né, que eles tiveram que fazer essa escolha. Deus os chamou para estar na obra. E eles tiveram que deixar, né, seu trabalho para serem mantidos por Cristo, mantidos pela igreja. E o quanto isso é desafiador. Você já imaginou Deus te chamar, né, para um ministério onde você teria que deixar tudo, né, e ser sustentado ali pela obra? Cara, isso é de uma fidelidade tamanha. Isso é um desafio imenso. E Jesus desafiou aquele jovem. E mais interessante é que se você seguir lendo o diálogo, Pedro fala, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E eles vão ali perguntando, né, por que Jesus tinha falado aquilo com aquele jovem. E mais à frente você vê que Jesus fala que aqueles que deixam serão retribuídos em dobro. Entende? Então, Jesus deixa ali uma recompensa. Vocês deixaram, mas aqueles que deixam serão retribuídos, sabe? E não sei, né, se foram retribuídos na vida aqui na terra, mas eu sei que Jesus fala à igreja de Esmirna que no céu, no mais importante, na eternidade, eles receberiam a sua recompensa. Então nós precisamos guardar isso no coração. Às vezes é custoso, dolorido, precisamos deixar, né, algumas coisas, até às vezes uma aptidão, né, uma convicção de que tínhamos aqui nessa terra, mas por algo que é mais valioso do que qualquer coisa que nós podemos encontrar aqui. Se eu não me engano, a Tamires Garcia, ela fala que o sonho dela, né, era fazer uma faculdade, seguir ali uma profissão. Mas por conta do ministério, o Senhor pediu para que ela deixasse aquela faculdade de lado e seguisse, né, louvando. E Deus a retribuiu financeiramente. Então, às vezes a gente acha, né, que está deixando tudo de lado, né, por conta do Senhor, mas o Senhor está cuidando de nós. E como Jesus disse ali, ele reconhecia, ele estava ali no meio daquela igreja, a presença dele não os faltou. Então, o que é mais importante? A presença de Deus.
Não há nada de errado em ter dinheiro. O problema é que o dinheiro tem. O problema é que o dinheiro tem o poder de nos possuir tão facilmente. Muitas vezes as riquezas materiais são adquiridas e mantidas às custas das verdadeiras riquezas espirituais. Conta-se uma história dos dias de glória do papado renascentista, quando o homem caminhou com o Papa e maravilhou-se com os esplendores e riquezas do Vaticano. O Papa disse-lhe: não precisamos mais dizer o que Pedro disse ao coxo: não tenho prata nem ouro. Seu companheiro respondeu: mas você também não pode dizer: levanta-se e anda. Então, infelizmente, quando a igreja, né, é muito rica, ela tem que tomar um certo cuidado. E isso também conosco. Como nós somos, quando nós estamos abastados, né, financeiramente, precisamos tomar um certo cuidado para não colocar o poder, não representar o poder de Deus através do dinheiro, que é o que aconteceu aqui com esse papo. Né? Hoje nós não precisamos dizer mais, não tem prata nem ouro. Mas será que isso não nos corrompeu a tal maneira que a presença de Deus nem está mais conosco, porque nós confiamos nisso e não em Deus? Nós não confiamos no poder de Deus e sim no que nós podemos fazer financeiramente pelas pessoas. Será que prevalece o espiritual ou o material? Nós precisamos nos perguntar isso. Né? Porque o mais importante, né, é que Deus estivesse curando, que Deus estivesse levantando pessoas, que pessoas estivessem sendo erguidas ali para adorar a Deus. E claro, as obras, né, as ações sociais são importantes, mas antes que o espiritual dessas pessoas seja fortalecido. E o mais importante é conduzir as pessoas à vida eterna. Então, como que a igreja está se movendo? Será que a igreja confiou tanto, né, na prata e no ouro que tem, que esqueceu, né, da cura, que esqueceu da manifestação do Espírito Santo? E isso nos faz refletir, certo? A sinagoga de Satanás. Policarpo de Esmirna. A igreja de Esmirna também era rica em liderança. Um dos pastores daquela igreja chamava-se Policarpo. Ele foi um dos discípulos do apóstolo João e serviu em Esmirna até 155 depois de Cristo, quando morreu heroicamente como Marte. Então, Policarpo é uma representação de que, de fato, existia uma perseguição naquela igreja. De fato, existia uma perseguição aos líderes, aos pastores, aos irmãos que estavam naquele lugar, porque ele morreu heroicamente também sendo perseguido naquele lugar, pregando a palavra de Deus. Esmirna, de cheiro doce, a mais pobre, mas a mais pura das 7. John Trapp. Das 7 igrejas, Esmirna é a única a ser elogiada, só elogiada. Então, ela era pobre, sim, mas ela tinha riquezas na sua forma de agir. E nós precisamos aprender com isso. O sofrimento dos crentes não vinha apenas das autoridades romanas, mas também da blasfêmia dos que a si mesmos se declaravam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E quem são esses judeus, esses falsos judeus? A análise histórico-religiosa indica que esses eram grupos de judeus que, em Esmirna, se opunham ao cristianismo e ativamente perseguiam os crentes, aliando-se aos poderes romanos. Jesus os qualifica como falsos judeus, pois a sua perseguição e difamação se alinha com a natureza de Satanás, o acusador e mentiroso. Em vez de serem descendentes espirituais de Abraão, eles eram considerados instrumentos do diabo para oprimir os fiéis. E é importante entender isso. Por quê? Jesus se identificava com essa igreja e a elogiou, porque essa igreja se colocou no mesmo lugar de Jesus, porque Jesus foi perseguido por fariseus, por judeus, né, que mentiam, que acusaram Jesus, que não tiveram ali de fato uma revelação espiritual de Deus. Então, essa mesma perseguição, essa mesma acusação acontecia com esses cristãos. E mais ainda, esses judeus se alinhavam aos romanos para fazer essas acusações, para perseguir. Entende? Então, Jesus, por isso que Jesus se identifica com essa igreja, por isso há esse elogio, né, veemente de Jesus sobre eles, porque eles permaneceram fiéis, mesmo passando pelas mesmas provações de Cristo. Você já se imaginou, né, passando pelas mesmas provações de Cristo? Eles estavam sendo perseguidos, levados à condenação, sendo presos, justamente porque falsos judeus, né, por conta da religiosidade, estavam os perseguindo. A aprovação e a coroa da vida. Literalmente, isso é melhor traduzido como pare de ter medo. Jesus fala não tenha medo, mas isso é traduzido como pare de ter medo.
Então, isso significa que eles estavam com medo. Os cristãos em Esmirna sofreram perseguições e ficaram com medo. Às vezes pensamos que os cristãos que sofrem perseguições são quase super-humanos e acabamos não avaliando a profundidade do medo contra o qual eles lutam. Havia coisas que eles estavam prestes a sofrer e Jesus queria que eles estivessem prontos para enfrentar aquelas coisas. Então, não significa que eles estavam sendo perseguidos que eles não tinham medo. Então, em tempos de provações, nós também podemos ter medo. Nós também podemos, ter certos receios. E era o que estava acontecendo com esses irmãos. Nós temos a tendência de pensar, igual os discípulos, os apóstolos. Eles também foram perseguidos, eles também morreram por causa do evangelho. E a gente tem uma certa tendência a pensar, poxa, eles eram corajosos. Meus irmãos, eles eram humanos. Eles também tiveram medo em meio à aflição. Entende? E Jesus fala com eles, não tenha medo, porque eu estou com vocês, eu passei por isso. Até o próprio Jesus falou, Deus, se possível, passe de mim esse cálice. E às vezes, quando estamos em meio à perseguição, nós achamos que achamos que temos que ser super-humanos. Não, nós temos que recorrer a Cristo. Nós temos que recorrer à força de Deus. Nós precisamos nos achegar até Ele. Ele que vai nos sustentar, certo? Citação de Abner. Esta tribulação não significa as provações comuns, das quais toda a carne é herdeira. Algumas almas queridas pensam que estão carregando sua cruz toda vez que têm dor de cabeça. A tribulação mencionada aqui é um problema que eles não teriam enfrentado se não fossem cristãos. Não é algo do acaso. Não é algo que me ocorreu, igual uma dor de cabeça. É algo físico. Mas é por uma escolha. Eles escolheram a adorar apenas a Cristo. Eles estavam sendo forçados ali a adorar, a idolatrar outros deuses. Mas eles se recusavam. E por conta dessa escolha pessoal, por escolher, não é algo do acaso que aconteceu com eles, mas por escolher servir a Cristo, eles foram perseguidos. Então, essa é uma tribulação que eles passaram. E às vezes nós temos a tendência a pensar, que dor de cabeça, que provação. Pequenas coisas, são comparadas a provações. Mas, na verdade, a verdadeira provação é que eles estavam passando ali. Imagina, por uma escolha. Então, nós estamos sendo provados, e nós precisamos entender isso, a provação de Deus vem na nossa vida através de uma escolha, uma escolha de sacrificar algo que me custa. Você precisa entender isso. Não é um acaso, algo comum. Não. É através de uma escolha que você faz e que causa custo. Certo? Jesus adverte que o diabo lançará alguns na prisão para serem postos à prova e terão tribulação de 10 dias. O período de 10 dias é exegético e não deve ser interpretado como um período literal de 240 horas, mas sim como um tempo curto, porém completo, e suficiente para provar e testar a lealdade dos cristãos, estando este tempo sob o controle do soberano. A provação e a coroa da vida. Se esse ataque veio do diabo, então por que esses cristãos em Esmirna não poderiam simplesmente repreender Satanás e impedir o ataque? Porque Deus tinha um propósito para o sofrimento deles. Então, ele permitiu isso. Deus usa o sofrimento para purificar. Vamos lá em 1 Pedro 1, 6 ao 7. Abra sua Bíblia comigo. Vou estar lendo aqui em 1 Pedro 1, 6 e 7, que Pedro fala sobre essa aprovação. 1 Pedro 1, 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Tá vendo? Pedro fala sobre isso. Vocês sairão mais fortes, porque a provação os refina, traz o que é mais genuíno dentro de vocês, os fortifica, traz crescimento, traz amadurecimento. Por isso Jesus permitiu, ele estava com eles, estava presente, mas por isso Jesus permitiu que eles passassem por essa pequena tribulação, por essa provação, para que eles fossem refinados, para que eles amadurecessem.
Então Deus usa o sofrimento para purificar, para nos tornar semelhantes a Jesus. Vamos lá em Romanos 8,17. Paulo fala sobre isso. Romanos 8, versículo 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então Paulo, já fala sobre isso, sobre essa recompensa. Então, se eu sofro por causa de Cristo, eu também participo da glória de Cristo. Se eu, semelhantemente a Ele, passo por perseguição por conta de escolher adorar o único Deus, por conta de escolher agir dentro da verdade, por conta de escolher obedecer a palavra de Deus, haverá recompensa sobre isso. Porque se eu sou imitador de Cristo e Cristo morreu, mas ressuscitou, Cristo hoje reina, Cristo hoje está na eternidade, eu também participarei, da mesma forma como foi com Cristo. Eu terei também isso sobre a minha vida, essa recompensa, esse galardão, Também terei essa identidade, esse novo corpo, como a gente disse nas últimas aulas. E para nos tornar verdadeiras testemunhas dele. Em todas as épocas, o sangue dos mártires foi semente para toda a igreja. Nós vemos que quando alguém se coloca nesse ato, que para mim é um ato extremo, de se entregar à morte por Cristo, mostra o quanto Cristo é verdadeiro e o quanto Cristo é fiel, porque essa pessoa se coloca por inteiro. Existe até uma parte, num filme cristão, que um cientista, ele está ali para testemunhar sobre a veracidade do Evangelho de Cristo e a veracidade histórica. Ele fala, cara, aqueles homens morreram por causa da história de Jesus. Então, quando a pessoa chega a esse extremo, quer dizer que ela quer mostrar para as outras pessoas que aquela vida com Deus, que tudo aquilo que eles ouviram ali foi verdadeiro. Que tudo que ela vivencia é genuíno, é verdadeiro. E não é nada inigualável. Que qualquer coisa que entre no meio disso, não é empecilho. Mesmo que seja a morte física. Não é empecilho para eles continuarem servindo a Deus. Continuarem no caminho. Continuarem ministrando essa palavra. Mesmo que a consequência disso seja a morte. Entende? Então, os mártires, eles serviram como uma semente, como esse impulsionamento, como esse combustível para a nossa fé. E nós precisamos exaltar isso. Deus também está interessado em nos provar. Podemos não ter a mesma oportunidade de sofrer por Jesus que os cristãos de Esmirna tiveram, mas podemos ter o mesmo coração, esse coração disposto a escolher Cristo sempre. Talvez nunca estejamos em condições de morrer como mártires, mas todos podemos viver uma vida de mártir. E que é uma vida de mártir? Priorizar Jesus sempre sobre todas as coisas, que nada entre no lugar de Cristo em nossas vidas. Talvez nunca... Infelizmente, muitos cristãos evitam qualquer tipo de perseguição, conformando-se tanto com o mundo que já não são distintamente cristãos. Este não foi o caso dos cristãos em Esmirna. Eles foram provados e passaram no teste, porque eles não quiseram compactuar com a cultura da cidade, não quiseram compactuar com o governo romano e com aquela idolatria que estava existindo naquele lugar. Há cristãos que, por conta de que não querem sofrer separação, perseguição, às vezes se conformam com a cultura do mundo. Às vezes você olha, você nem consegue distinguir se a pessoa é cristã mesmo ou não, porque ela concorda com as pessoas a fim de não ser confrontada, entende? E nós precisamos colocar nesse lugar de posicionamento, de autoridade. Ei, eu sirvo ao Senhor. Isso aqui é errado. Eu não vou me dar a imoralidade sexual, porque isso me aparta de Deus. Eu não vou me dar a idolatria, porque isso me aparta de Deus. E eu não me importo se isso não concorda com você. E talvez, você, infelizmente, não tenha mais comunhão comigo por conta disso. Porque primeiro, sempre é Deus. A adoração primeiro sempre deve ser dada a Deus. Nós precisamos ser firmes. Essa igreja se mostrou firme nesse posicionamento, nessa fidelidade ao Senhor. E nós precisamos ser firmes, mesmo que isso custe sermos perseguidos. A coroa da vida. O Senhor ordena, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, Stefanos, é a coroa de vitória, reservada àqueles que persistem e mantêm a confiança no Senhor,
mesmo sobre a ameaça do martírio. Stéphanos versus coroa real. Existem duas palavras diferentes para coroa na língua grega antiga. Uma delas descreve o tipo de coroa que um rei usaria, uma coroa da realeza. O outro tipo de coroa, a Stéphanos, aqui usada é dada como troféu ao atleta vencedor. Jesus olha para os cristãos de Esmirna e diz-lhe: vocês são os meus vencedores. Vocês merecem um troféu. Então, porque vocês venceram, porque vocês insistiram, porque vocês persistiram, vocês serão coroados, né? Então, dar-te-ei a coroa da vida. Então, toda aquela perseguição ali ia ser reconhecida depois por Cristo. Entende? Eles não passariam como derrotados, mas sim como vencedores, porque permaneceram naquilo que eles acreditaram. Eles foram fiéis às suas crenças, à palavra de Deus, à adoração ao Senhor. E por isso receberiam um reconhecimento da parte de Cristo. Imunidade à segunda morte. Está ali no versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse. A promessa final ao vencedor é que de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é definida como castigo eterno, a condenação. Esta promessa é crucial no contexto da perseguição em Esmirna. Os perseguidores, sejam romanos ou a sinagoga de Satanás, podiam infligir a primeira morte, a morte física, mas eram impotentes para causar a segunda morte. A fidelidade ao Senhor garante que suas vidas eternas estivessem seguras e assegurando aos crentes que, apesar da dor e da pressão externa, o sofrimento temporal não teria poder sobre o destino eterno. Eles poderiam acusar, condenar, mas eternamente só o Senhor pode. Então, a segunda morte, né? Nós podemos até ser afligidos fisicamente, mas a eternidade é nos garantida se nós nos mantermos fiéis ao Senhor, fiéis a Cristo e crentes em quem Ele é. A primeira morte, a morte física, aquela que os perseguidores romanos e a sinagoga de Satanás podiam infligir. Ela toca o corpo, mas não tem poder sobre a eternidade daquele que está em Cristo. A segunda morte, o inferno, o lago de fogo. Lá, vou ler rapidinho aqui em Apocalipse 20, versículo 14, para a gente entender. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então Jesus está dizendo que a igreja de Esmirna não seria, né, não sofreria a segunda morte, que é a morte eterna, que é onde as pessoas são lançadas no lago de fogo. Aí, aqui no 21, que é logo em seguida, o versículo 8 também fala isso. Mas os cobardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçarias, os adoradores de ídolos, que aí vai de encontro, né, a esses, a sinagoga de Satanás, aos romanos, adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, né, os falsos judeus que estavam perseguindo essa igreja, estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então Jesus está falando, vocês não sofrerão a segunda morte. E sim esses que te acusam. Eles podem até te acusar aqui na terra, né? Essa vida que é passageira. Mas na vida eterna, eles não terão poder sobre vocês. Eu os salvarei, vocês terão a coroa da vida, vocês estarão comigo na eternidade. E eles que sofrerão o juízo do que eles estão fazendo. Citação de Barclay. A segunda morte foi uma expressão rabínica judaica para a completa extinção dos totalmente ímpios. Conclusão. Esmirna, diferente de outras igrejas do Apocalipse, não recebe repreensão alguma, apenas encorajamento, consolo e promessa. Sua história revela que a fé cristã floresce não em ambientes de conforto, mas no solo regado por lágrimas, renúncia e fidelidade, porque é nesses momentos de aflição que nós nos apegamos a Jesus Cristo. Ele é a nossa única força e suficiência. Esmirna mostra que a verdadeira riqueza da igreja não é medida por templos, influência social ou estabilidade material, mas pela perseverança em meio à dor e pela capacidade de permanecer fiel quando tudo ao redor parece ruir. Cristo não ignorou sua pobreza, sua aflição, sua exclusão econômica e sua perseguição. Ele viu a tudo isso e atribuiu a cada uma dessas dificuldades um valor eterno.
Diante de circunstâncias que pareciam desmentir a bondade de Deus, Jesus afirmou: "Mas tu és rico." A riqueza espiritual não pode ser confiscada e o fogo da perseguição não pode consumir aquilo que o Espírito Santo produz no interior daqueles que são fiéis. Então, às vezes, podemos passar por momentos de aflição, mas que nós venhamos permanecer em Cristo, porque aí está a riqueza da vida, né? Apesar da dor, né, nós temos a capacidade de nos mantermos firmes em adorar a Deus, né? Não culpá-lo. Você vê que a igreja de Esmirna não culpou a Cristo pela sua perseguição, mas entendeu, né, que aquilo fazia parte da escolha, né, de estar com Deus, né, sofrer como Cristo sofreu, assim como diz em Romanos 8. A oposição vinda da sinagoga de Satanás demonstrou que nem toda religiosidade é aliada do reino. A hostilidade espiritual travestida de zelo religioso provou que a verdadeira fé se distingue não por palavras, mas por fidelidade a Cristo, mesmo sobre a ameaça de morte. Então, o que me define, né, como cristão, né, a minha fidelidade a Deus. Não a minha demonstração, a minha influência social ou a minha estabilidade financeira. O que me define como Cristo? A minha fidelidade. O que me define, né, como cristão? A minha fidelidade a Deus. E Esmirna mostra isso. Não é o zelo, né, com as coisas materiais, a liturgia, né, tudo, precisa estar no lugar, como a gente disse, né, na última aula. Isso é um perigo, né? Nós precisamos nos firmar na crença em Jesus Cristo e em permanecermos nisso até o fim. O conflito vivido pelos cristãos de Esmirna não era meramente político ou cultural, era um embate espiritual que revelava a quem eles pertenciam. Jesus não prometeu livrá-los da fornalha, mas sim estar com eles dentro dela. Suas palavras, não temas, e ser fiel até a morte, ressoam com o chamado de Deus à coragem e submissão. A prisão, o sofrimento temporário e até o martírio seriam instrumentos de prova e purificação, não sinais de abandono. Como o atleta olímpico recebia uma coroa após vencer a corrida, Cristo ofereceu àquela igreja a coroa da vida, o reconhecimento divino aos que permaneceram fiéis até o fim. A promessa final fortifica a esperança. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte pode até tocar o corpo, já a segunda morte jamais tocará aquele que está em Cristo. Para a igreja de Esmirna, a eternidade já estava garantida, e nenhuma espada romana, tribunal pagão ou perseguição religiosa poderia revogar essa realidade, porque foi Cristo, soberano sobre todas as coisas, que os declarou isso. Assim, Esmirna se torna a igreja modelo para todos os cristãos em todos os tempos, como mirra que exala seu perfume quando esmagada, é o significado de Esmirna. A igreja de Esmirna difundiu o aroma de Cristo justamente através da pressão que sofreu. Então, através de toda a pressão, eles foram verdadeiros adoradores. E nós precisamos aprender isso, mesmo que estamos sofrendo, mesmo que às vezes estamos em perseguição ou em dificuldade financeira. É nesses momentos que nós precisamos priorizar a adoração a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, que é nesses momentos que nós exalamos uma adoração verdadeira, porque demonstramos a Deus que nenhuma circunstância nos afastará dele, né? Tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, né, não afetará a fé que temos nele, porque isso é a firme certeza que temos nas nossas vidas. Amém? Precisamos aprender isso com o Esmirna. A gente finaliza aqui. Muito obrigada pela tua participação na nossa aula. Lembrando que nossas aulas são gravações ao vivo, né, através do Google Meet. Então, a maioria das vezes, por não ter ainda o suporte necessário, eu não vou estar atentamente olhando para você, ou um de nossos professores vai estar atentamente olhando para a câmera, porque nós estamos também dando atenção aos nossos alunos que estão ali presentes ao vivo dentro dessa aula. Mas espero que tenha sido bênção para a sua vida e que a palavra de Deus possa se tornar verdade prática e que o reino de Deus seja manifesto através de você. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, deixa o like, se inscreva no canal para poder acompanhar todo o nosso conteúdo da igreja. Shalom!